Você pode se sentar no seu lugar nesse momento. Queria que, antes da gente começar, você pudesse fechar os seus olhos agora nesse lugar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, meu único pedido para hoje, Pai, que não venha ser eu falando nada nesse lugar, mas que seja a Tua palavra, seja a verdade que o Senhor já determinou na Bíblia, sendo exposta para os meus irmãos aqui nesse lugar, Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença, mas além de tudo isso, testificar no nosso espírito que somos Teus filhos, Papai. Muda o nosso coração, muda aquilo que nós temos feito de errado, que a Tua presença venha ser o eixo das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Léo, se puder pôr só um pouquinho de retorno para mim, que eu não estou me escutando. Vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Samuel, estou muito nervoso no dia de hoje. E para quem não me conhece, eu estou aqui na igreja faz 10 anos, no Ministério de Louvor, em outros ministérios também. Tá bom? Mas hoje a gente não vai falar sobre mim. Eu queria honrar a vida dos meus pais que estão aqui presentes no dia de hoje. Tá bom? Amo vocês. Obrigado por estarem aqui. Honrar uma pessoa especial também, que vocês não sabem, mas eu vou casar com a mulher mais linda dessa igreja, que é a Ingrid. Tá bom? Palmas para ela, gente, por favor. Ela pediu para não passar vergonha nela, mas não tem como. Te amo, princesa. O último dos românticos, brincadeira. Mas enfim, prometi que não ia passar vergonha nela, mas descumprir aí o nosso trato. Hoje a gente vai falar sobre o zelo pela santidade. E assim, é a primeira vez que eu subo aqui nesse palco e eu tenho com clareza aquilo que Deus quer falar para a igreja, certo? Então, durante a minha leitura de Levíticos, ou melhor, Números, estava passando pelos os capítulos e me saltou esse capítulo tão importante para o dia de hoje, tá bom? Então, eu vou pedir para o pessoal lá de trás poder abrir o capítulo 25 de Números. Você que trouxe sua Bíblia, o seu celular, abra agora aí, por favor, para a gente acompanhar, tá bom? Eu vou utilizar a versão que está aqui, que é NVI, para que todos consigam acompanhar aí com o telão, tá bom? Então diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com as mulheres moabitas. Antes da gente dar continuidade, a palavra vai ter muitas leituras de versículo, e se a gente não prestar atenção nos versículos, eu não vou conseguir passar tudo aquilo que eu planejei, tranquilo? Então, se você realmente puder, ler com calma e com atenção todos os versículos, que eles vão ser importantes daqui para frente, tá bom? Números 25, capítulo 2. Que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Capítulo 3, versículo 3. Assim, Israel uniu-se a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar aqueles que, dentre os seus homens, se uniram a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, presta atenção nesse nome, muito importante, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia e apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra os israelitas.
Pode passar. Os que morreram por causa da praga foram 24.000. Próximo. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho no meio deles, e no meu zelo eu não os consumi. Diga-lhe, pois, que lhe concedo a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. O nome da mulher medianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe tribal de um clã medianita. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os encontraram no caso de Peor e de Cosbi, quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha do líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Certo? Acredito que seja o último verso. Gente, é um pouco difícil até de engolir esse capítulo. E a palavra de Deus, ela é tão completa que se realmente a gente tivesse a interpretação perfeita, não precisaria ter ninguém aqui palestrando ou falando sobre aquilo que está escrito, porque a palavra por si só, ela é completa. Então, numa situação ideal, eu poderia deixar esse verso, esse capítulo com vocês e ir embora, porque eu sei que a obra do Senhor, ela não está relacionada comigo, mas ela está relacionada com o seu coração aberto para aquilo que Ele vai falar com você nessa noite. Você não precisa de intermediação, você não precisa de intermediadores para alcançar a Cristo. E quando a gente volta em Números 25:1, né? A primeira pergunta que eu queria deixar para vocês, para que a gente possa refletir: qual tem sido os altares que nós temos construído em nosso coração? E durante essa semana, um período de jejum e oração, eu fui percebendo o tanto que eu sou falho e o tanto que há em mim ainda a vontade de fazer aquilo que é errado, por causa da nossa natureza. E eu elenquei algumas coisas que eu acredito que tem sido o Deus de muito de nós, que tem sido o altar, realmente, que nós temos adorado isso. Eu coloquei o sexo e a prostituição, assim como estava acontecendo com o povo de Midian ali, né, ou melhor, os moabitas, as redes sociais, a comida, o dinheiro, estética. Tem tantas outras coisas que nós temos colocados no lugar de Jesus, no nosso coração. E no versículo 1, né, de Números 25, se puder abrir novamente para nós, diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com as mulheres moabitas. Verso 6 agora. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Sem brincadeira, eu devo ter lido esse capítulo umas 50 vezes, até conseguir entender tudo que está dizendo aqui, porque é muita informação para mim, certo? Tá o cara lá, aí tá com a menina, aí vai, aí volta, aí tá todo mundo morrendo de praga, de onde que veio essa praga? Eu fiquei pensando, né? E para mim o pior ali do pessoal que estava cometendo esse pecado foi que eles realmente estavam zombando da presença de Deus. Eles viram ali o povo de Deus prostrado, orando e, assim, deixando bem claro qual que era a intenção do coração deles. E na nossa vida, por mais que a gente tenta, né, constantemente fugir disso, o nosso coração ele vai sempre estar inclinado para algo ruim, para o pecado. Isso vem de Adão e Eva. Então, querendo ou não, se você quiser escolher entre o bem e o mal, o seu coração ele vai escolher o mal.
Mas Samuel, você está contando uma história muito trágica, assim, muito bad vibes, né? Um negócio muito ruim. Mas não, a verdade é que aquilo que falta em nós é o suficiente para que Deus traga a completude para o seu coração. E quando a gente olha o verso 6, a gente percebe que essa tomada de atitude, ela ocorreu aqui. Então, era como se a gente estivesse aqui orando para que Deus libertasse o Brasil de tudo aquilo que o Brasil tem vivido, de toda a prostituição, de toda a idolatria. E durante essa oração, alguém viesse aqui e mostrasse abertamente um pecado que estava cometendo, de maneira premeditada. E o nosso maior problema, gente, é não pensar que nós temos feito isso com a presença de Deus todos os dias. E assim, nós viemos para o culto todos os sábados e vira uma rotina, é algo automático. 8 horas começa, 10 horas termina, eu vou para o meu rolê depois disso e eu vou para casa, na minha vida simples, normal e rotineira. Mas quando você está aqui, você não entrega a sua alma inteiramente para Cristo. A gente fica no celular, fica preocupado com a Champions, fica preocupado com as redes sociais, fica preocupado com o trabalho. E eu sou assim. Nossa vida é tão rápida e a gente vive numa sociedade que as coisas têm que ser respondidas de uma maneira tão rápida que nem quando a gente precisa estar com os nossos olhos voltados para Cristo, nós conseguimos, porque o nosso coração está em outro lugar. Então, o fato do povo de Deus se envolver com os moabitas na frente do próprio povo ali, não os faz pior do que nós. Na verdade, nós somos tão ruins como eles, ou até piores, porque aquele povo não tinha a redenção de Cristo, mas eu e você, nós temos. E eu te trago um convite nessa noite, que você saia daqui com a decisão tomada que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não é por algo que eu falo, mas é porque Jesus, Ele quer ser o suficiente para você. Não tem nada que nós possamos fazer para alcançar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós merecêssemos a graça, primeiro que em qualquer oportunidade que você errasse, você perderia a oportunidade da salvação. Por isso, Ele morreu pelos seus pecados, para se colocar entre nós e a ira de Deus. Quando a gente lê esse capítulo aqui, percebe que a primeira coisa que Deus pediu foi para tirar dentre o povo de Deus aquelas pessoas que estavam realizando aqueles atos e enforcá-las em frente ao povo. E por que Ele fala isso? Tem um versículo que inclusive diz: para que eu não lance o meu fogo, a minha ira, sobre eles. Ou seja, é melhor que vocês matem do que deixe que eu tome a minha decisão em relação a esse pecado. E sabe qual que é o nosso problema? É porque a gente acredita que Deus ele não se importa com os nossos erros e pecados. E vive aquela teoria da hipergraça. Eu vou pecar e está tudo bem, e eu vou continuar com esse pecado de estimação e não tem problema algum. A verdade é que impede você de ser chamuscado literalmente por Deus é Jesus. Ele é o seu advogado. Então quando Jesus veio à terra, Ele se fez 100% homem, 100% Deus, para olhar para mim e para você e falar assim: eu passei por isso. Deus, por favor, não queime Ele. Eu sei o que Ele está passando. Jesus, Ele é o único que Ele tem esperança, que no último momento, por mais errado que você esteve durante a sua vida, se você aceitá-lo de maneira verdadeira, ainda há salvação para você.
Então, o povo do Antigo Testamento não teve essa oportunidade. Quando a gente lê Números, Levíticos, a gente vê que a expiação dos pecados, né, a forma de pagar pelos pecados, era através de um cordeiro, que era sacrificado. Mas, amigo, o cordeiro vivo, ele morreu por nós. E ele ressuscitou como um leão. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Então essa passagem, ela nos lembra da importância de nós nos mantermos santos e nos arrependermos dos nossos erros. Uma coisa que eu tentei achar, que eu estava tentando pegar, né, uma base para entender esse capítulo, porque se você lê Números, é um capítulo meio que isolado do resto de Números. Você lê o Números 24, não tem nada a ver com isso. Lê Números 26, não tem nada a ver com isso. E eu fiquei assim, gente, da onde que veio essa epidemia? Porque Deus manda uma praga para o povo de Israel para eles morrerem. Porque até aquele momento o pecado estava escondido. Não tinha sido trago à luz aquela questão. E no final, né, do capítulo fala que mais de 24 mil pessoas morreram por causa do pecado de poucos. Então, o segundo ponto da palavra hoje tem a ver com testificar aquela verdade que Deus já deixou para você. Se você puder abrir em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Versículo 2. Pois, uma vez que a mensagem é transmitida por meio dos anjos, era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, em paralelo com o que eu acabei de falar com vocês sobre Números, em Hebreus, o autor vai falar que muitas vezes vem um pastor aqui, vem alguma pessoa e ela fala uma verdade para nós e nós não escutamos isso. Como você vai se livrar da condenação se você não aceita a salvação que é pregada? Não, Samuel. No dia 10 de setembro de 1997, eu aceitei Jesus com o meu coração. Tudo bem, mas você tem vivido essa escolha? É isso que o autor está falando. Porque não adianta nós testificarmos com as nossas palavras e aquilo que nós falamos e não agir conforme Deus determinou. Então, a verdade é que o próprio Evangelho é um motivo suficiente para nós mudarmos de vida. Não é à toa que se ele for pregado da maneira correta, você não precisa falar nada. O Espírito Santo, ele é suficiente para convencer aquela pessoa que ela está errada. Por isso que eu falei no começo da pregação, que não precisava de eu falar nada aqui hoje. Que se nós tivéssemos a interpretação correta das Escrituras, Deus por si só, ele se mostraria para nós. O terceiro ponto, eu queria falar com vocês sobre o primeiro e o segundo Adão, dentro dessas questões que nós estamos marcando aqui. Lá em Gênesis, é amplamente conhecido por todos, a história de Adão e Eva. E Adão, ele é responsável pelo que aconteceu, porque a promessa estava sobre ele. Então, através de um homem, o pecado, ele entrou no mundo. Através de um homem, as portas que antes estavam fechadas, elas foram abertas. E é por isso que eu e você sofrem tanto no dia de hoje. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu estou sofrendo demais.
Meu Deus do céu, é IPTU, IPVA, é tanta coisa. Chego no trabalho, a chefe briga comigo. Meus pais só sabem falar que eu não presto, que eu sou um filho mau, que eu não lavo a louça, que eu não faço nada. Chego aqui na igreja, à espera de um milagre, e o pessoal não me trata bem, as coisas são ruins, nada dá certo na minha vida. Quantos aqui, como eu, têm vivido dificuldades no seu dia a dia? Mas deixa eu te falar, eu não sei quem falou isso para nós, mas o fato de você ter Jesus no seu coração já torna naturalmente as coisas mais difíceis. E eu quero que você pense por quê. Ah, Samuel, por quê? Se eu sou crente, eu não deveria estar mais felpudo, por assim dizer? Não deveria estar mais tranquilo? Menos dificuldade na minha vida, menos tentação. Aí eu descubro que o negócio é errado, aí pelo fato de descobrir que isso é errado, isso me tenta para que eu faça isso novamente. Sabe por quê que você passa por dificuldade? Porque se as coisas fossem fáceis, você não dependeria de Deus. E é quando o calo aperta, ou mesmo se ele não estiver apertando, se estiver na paz de Deus, literalmente, você tem que depender, porque Ele já sabe o que vai acontecer com os seus dias. Se fosse fácil, a gente não precisaria da salvação. Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe. E concorda comigo? Quando está na CNTP, condições naturais de temperatura e pressão, tudo tranquilo, né? Você olha assim para a água está tranquila. A gente tem dificuldade de lembrar de Deus. A gente acha que é o nosso próprio esforço que está conquistando aquilo ali. Não, estou trabalhando por causa do meu trabalho e estou descansando. Mas não, se acontece qualquer coisa nas nossas vidas, é por permissão de Deus. Então, através de um Adão, o pecado entrou no mundo. Lá em Atos 17, a gente vai ler 9 versículos aqui de maneira bem rápida. Diz assim: por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Esquece essa parte aqui, é coisa da filosofia, só passa para frente. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Verso 19. Então, levaram-no a uma reunião do Areópago, acho que é assim que fala, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pode passar. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pausa aqui só para a gente prestar atenção. O próprio autor escreve esse Deus com letra maiúscula. Ou seja, Paulo ali ele já estava falando sobre Deus, o nosso Deus. Ele já estava se referindo a esse Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Aqui Paulo está falando sobre o Adão. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios.
Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Pode parar, só até o 28. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por meio de Cristo, nós temos a salvação. Ele é o segundo Adão. E se puder voltar no verso 16, um ponto importante que Paulo coloca aqui. Verso 26, na verdade. Diz assim: de um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Então, através de um homem, nós nos desligamos da santidade, daquilo que Deus representa. Mas através do Cordeiro imolado, o segundo Adão, nós somos reconciliados com Cristo. E hoje eu e você temos a oportunidade de viver segundo os caminhos e os preceitos que Ele determinou para o nosso coração. No verso 28, fala que nós somos descendência dele. E uma coisa muito importante para que a gente entenda, que eu estava pensando esses dias, os homens que pecaram no Velho Testamento, já ficou parando para pensar o que acontecia com eles? Você nunca se questionou, nossa, mas para onde eles vão? O que vai acontecer? A verdade é que os homens do Velho Testamento, eles pediam perdão pelos seus pecados e ocorria a expiação dos seus pecados, olhando para um Jesus que ainda viria. Por isso matavam o cordeiro, pegava a melhor parte e entregava ao Senhor. Um sacrifício vivo pelos pecados que cometiam. Então eles olhavam para frente. Repete comigo, eles olhavam para... E agora é o momento que a gente consegue entender uma coisa muito interessante. Quando nós pecamos, nós olhamos para quem? Para Jesus. É um Jesus que ainda vai vir? Não. É um Jesus que veio. E em breve voltará. Sabe o que eu quero falar com vocês sobre isso? É que Jesus, Ele é o eixo central da nossa vida. Tudo veio dEle. Tudo volta para Ele. Se Ele não fosse o centro das nossas vidas, os homens do passado não olhariam para Jesus que viria. E nós não olharíamos para o Jesus que veio. Mas nessa noite Ele convida você para Ele ser o centro do seu coração. Porque no momento que você falar assim, Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti. E não tem nada que eu possa fazer para merecer a graça que o Senhor tem por mim. Ele vai derramar tudo aquilo que Ele já determinou antes de você nascer. Nessa noite, de maneira prática, eu estou praticamente terminando, porque quero ter a oportunidade de colocar uma música para a gente orar em cima disso. Mas é que nada que você fizer ou deixar de fazer vai mudar a sua natureza, cara. Nada. Porque você precisa ser totalmente dependente de Jesus. E o tema da palavra de hoje é o zelo pela santidade.
E até agora eu fui em alguns pontos para que a gente chegasse na parte principal que eu quero falar com vocês. Quando a gente volta no capítulo de Números 25, fala sobre Finéias. Quantos aqui não conheciam Finéias? Antes da gente falar aqui. Eu acho que assim como eu, muitos. Porque não é um herói da Bíblia, não é uma pessoa que a gente costuma falar no ministério infantil, alguma coisa do tipo. Mas Finéias, ele foi o responsável por cessar algo tão ruim que estava acontecendo. Ali na passagem, claramente a gente percebe que era como se nós estivéssemos aqui, todo mundo sentado, prostrado, ajoelhado diante do Senhor, orando e se entregando, se humilhando para Deus, para que aquela doença ela cessasse. E quando passa, né, aquela pessoa do povo de Deus, junto com a Cosbe, que era do povo de Moabe, todo mundo ficou parado. Que nem você está aqui parado, que nem eu estou parado. Mas sabe o que aconteceu? Um homem teve a coragem e a autoridade de se levantar de onde ele estava. Na Bíblia fala que ele foi, pegou uma lança, e aquele casal estava tendo relações. E da maneira que ele veio, ele matou-os. Ele pegou a lança e permeou os dois. O ponto aqui não é como eles morreram, o que estava acontecendo ali. Mas é que muitas vezes nós estamos olhando para os problemas dentro da igreja, nós estamos olhando para os problemas lá fora, e nós simplesmente ignoramos e deixamos aquilo acontecer. Nós sabemos que é errado, nós sabemos que nós precisamos fazer algo, e nós ficamos apáticos, parados, sem fazer nada. Mas Finéias, ele foi zeloso com o Senhor. E ao matar aquele casal, cessou-se a epidemia. Todo mundo parou de passar mal. Tudo voltou ao normal por causa de um homem. E sabe o que é algo importante para a gente perceber? Na Bíblia não fala que era o povo todo que estava se prostituindo. Na Bíblia fala que era poucos homens destacados ali do povo que estavam indo para a festa, estava deixando o seu coração ser tomado pelos prazeres, pelas coisas que estavam ali fora. Mas a consequência dos pecados que eles estavam realizando foi suficiente para acabar com todo o acampamento. Qual o pecado que você tem deixado encoberto hoje, que tem prejudicado o restante da igreja? Eu falo isso para mim. O que nós estamos deixando obscuros para que o nosso irmão não veja? E é uma das partes que às vezes dói quando a gente ouve. Mas o seu pecado, o meu pecado, ele interfere não somente a sua vida. Porque se fosse só a sua vida, estava tudo certo. Mas presta atenção, quando um ladrão vem e ele mata uma pessoa, quantas pessoas são atingidas por causa desse crime? Ele vai levar o peso daquela morte para o resto da vida. A família vai perder um ente querido. E uma pessoa perdeu a oportunidade de aceitar Jesus. Só que a gente só olha para isso com atos grandes, de grandes consequências. Mas a verdade é que é o vídeo pornográfico que você tem assistido, ele é o mesmo peso para um assassinato. É o mesmo peso. O dinheiro que a gente pega escondido dos nossos pais tem o mesmo peso
de um assassinato. Para Jesus, ele não olha como se tivesse diferença, como a gente olha aos olhos da lei. Mas há salvação. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que você faz. O que você tem que ter consciência é que você é totalmente responsável pelo que fizer. Mas nada, nem céu, nem inferno, vão te afastar do amor de Jesus. E para que você tenha esse amor em plenitude, você tem que zelar pela santidade. Então, quando a gente vê algo errado dentro da igreja, nós temos que falar. Nós temos que chegar, cara, isso que você está fazendo não é legal. Porque isso não está impedindo somente ele. Mas se está te incomodando, já está impedindo você de adorar plenamente ao Senhor. Então, através de poucos homens, um acampamento todo, de milhões de pessoas naquela época, foi atingido. Mas através de um homem, de um zelo de um homem, a mão de Deus, ela foi retirada daquele povo. Eu não sei vocês, mas eu quero ser Finéias. A partir de hoje, eu quero ser Finéias. Para ver os problemas e falar assim, não importa se eu sair machucado dessa situação. O que importa é que Jesus vai estar feliz com a minha atitude. Amém? Então, para a gente encerrar, eu queria falar sobre a aliança, que ela é reestabelecida. Porque até agora, eu só falei de coisa ruim. Que a gente é pecador, que a gente erra mesmo, que os nossos erros vão influenciar a vida dos nossos outros irmãos. Mas tem uma coisa muito importante no fim do versículo, ali de Números, que diz assim, através do zelo dele, que é parecido com o meu zelo. Deus fala isso. Eu impedi que a minha ira recaísse sobre o povo de Deus. E naquele momento, Deus percebeu que a atitude de Finéias era suficiente para cessar todos aqueles problemas. Porque eu duvido, depois disso tudo, eu duvido que tenha acontecido novamente, da mesma forma. Duvido. Depois de pessoas serem enforcadas, depois de Deus ter falado ali que o fogo da ira dele ia cair sobre aquele povo. Mas o ponto que eu quero falar com vocês é que a aliança, ela foi rompida quando o povo começou a pecar. Então, naquele momento, Deus não se importava mais. Que seja preciso matar todo o povo de Deus. Mas não vai ser assim. Ele fez assim com Noé. Mandou o dilúvio porque a concupiscência do povo estava muito grande. Não custava nada fazer de novo. Mas através de Finéias, a aliança foi reestabelecida. A aliança com Cristo foi reestabelecida. Eles só não sabiam quem era. Mas era o Jesus que ainda ia vir. E olha só, a diferença entre nós e eles é que Jesus está aqui. E mesmo assim a gente erra, a gente decide pecar. Jesus está aqui, cara. A presença dele é real nesse lugar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em minha presença, em meu nome, ali eu estaria. Ele está aqui. Talvez não em forma física, mas em espírito. E Ele quer ter um contato direto com você. E nós nos esquecemos que Jesus, Ele está presente nas nossas vidas em todos os momentos. Quando você está com dificuldade, Ele está lá. Quando você está na vitória, Ele está lá. Quando você está pecando, Ele está lá. E o que mais me doeu essa semana foi de sentir a tristeza de Deus por causa dos meus erros, das minhas falhas.
E nós precisamos nos arrepender e realmente nos humilhar diante da presença de Deus, porque ela é a única que consegue nos limpar. Não tem nada que eu nem você possa fazer, se não acreditar que a graça de Deus ela é suficiente para limpar os nossos pecados. E quando Jesus limpa e nós nos arrependemos de verdade, aquele pecado vai embora. E a Bíblia fala que Ele não se lembra, porque Ele joga no mar do esquecimento. Então Ele não te condena, Ele não te julga. E quando Ele joga fora, não há mais condenação sobre você. Porque Jesus é zeloso. E nós precisamos ser zelosos com a santidade e com a presença dEle. Lá em Salmos, capítulo 106, versículo 28 ao 31, diz assim: eles se uniram ao culto a Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles, presta atenção. Mas Finéias se pôs de pé e interveio, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça por todas as gerações, para sempre. A decisão que você tomar hoje vai determinar o futuro dos seus filhos. A decisão que você tomar hoje vai determinar o futuro da tua escola, o futuro da tua faculdade, o futuro do seu trabalho. Porque agora você sabe que precisa zelar pela santidade e aquilo que Deus tem para trazer para a vida das pessoas. Na nossa macrocélula a gente gosta de brincar, né? Através da vida do Caleb, não sei se ele está aí. Mas se você soubesse a cura do câncer, você não falaria para todo mundo? O pecado é o maior câncer que nós podemos ter. O maior câncer, porque ele é provocado por nós. Mas Jesus, ele é o remédio. Ele é o remédio. Tem quantas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir isso? E a gente fica com vergonha de falar a verdade, o Evangelho. E deixa eu te falar, o Evangelho não é que a gente vai ser vencedor, que a gente vai ser rico, próspero. Não. O Evangelho diz que apesar das dificuldades, Ele vai estar com a gente. Se tiver bom, Ele é Deus. Se tiver mal, Ele é Deus. Se eu passar no vestibular, Ele é Deus. Mas se eu não passar, Ele é Deus também. Se eu perder os meus familiares, Ele é Deus. Se eu tiver a mesa cheia de familiares, Ele é Deus. Se eu tiver comida em casa, Ele é Deus. Mas se eu não tiver, Ele é Deus também. Nós somos um templo. E esse templo não precisa de ornamentações, não precisa ser um templo bonito. Pode ser uma tenda, algo muito simples, mas que tenha a presença de Deus. Leve isso com você para sua casa nessa noite. Antes de a gente passar para a parte final, queria que o Léo colocasse uma canção que falou comigo durante essa semana. Que se você puder, feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo conduzir esse momento na sua vida.
como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu te aceito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, queria fazer diferente hoje. Você que fez essa oração pela primeira vez, segunda vez, 70ª, 33ª vez, não importa. Se hoje é o dia de você se reconciliar com Cristo, eu queria que você subisse até aqui, para que a gente possa orar por você. Venha com a pessoa que te convidou. E não vai ter olhar de julgamento nenhum aqui. O importante é que você vai se reconciliar com aquele que primeiro te amou. Olha, eu tenho certeza que tem mais gente. Tenho certeza. Pode vir. Pode ficar aqui, ó, pra mim, de frente pra mim, tá bom? De costas pra eles. Tem lugar pra você aqui. Tem lugar pra você aqui. Estou te esperando. A gente vai fazer um desafio, certo? Junto com a igreja, nós vamos contar até 10. Se chegar no 0, eu vou partir para frente, tá bom? Mas se vir mais um, a gente vai continuar contando, tá bom? Então conta comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, bom. Vamos aplaudir esses irmãos que tiveram essa escolha hoje. Pode chegar mais pra cá, gente. Chega mais pra cá. Tá bom. Vou pedir para vocês aglutinar mais aqui. Pode chegar mais perto. Eu não mordo, não. Tá bom, tá bom. Sabe de uma coisa? Poderia ser qualquer outra pessoa aqui no meu lugar. Mas uma coisa não seria diferente. Você estaria aqui também. Porque Jesus, antes que você saísse de casa, Ele já tinha determinado que Ele ia te encontrar nessa noite. E Ele não olha para o seu erro, não olha para o seu pecado. Ele olha para o seu futuro com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. E não importa se você rompeu esse relacionamento na metade, porque Ele não é um ex. Ele é assim como Oséias, Ele te espera. E aguarda o momento que você volta para casa com os braços abertos, pronto para te abraçar. E Ele não se preocupa com os seus pecados, porque a partir de agora Ele jogou tudo fora. Mas Ele quer o seu coração. Ao invés das drogas, da prostituição, do dinheiro, da estética. Que Jesus seja o centro da sua vida. Eu vou convidar quem é convidado para chegar mais para frente, tá bom? Quem convidou, fica dessa forma que está aqui agora. E na Bíblia, algo muito interessante mesmo. E agora é a parte feliz, a parte alegre.
é que quando um pecador, uma pessoa, ela se converte, ou ela volta o seu coração de volta para Jesus, a festa no céu. Porque vale mais um pecador que se arrepende do que 1000 justos que entrarão no reino dos céus. A sua vida, meu irmão, ela é mais importante que a minha hoje. E pode ter certeza, lá no céu, o seu nome está lá. Dia 1º de junho de 2024. O dia que eu finalmente resolvi deixar que o amor de Jesus invadisse o meu ser. E nós temos uma família divina, uma família do céu, uma família que toma conta de nós, anjos, arcanjos, e eles são poderosos. Então, quando você precisar, é só pedir por ajuda que eles vão aparecer. Mas nós temos também uma família terrena, que ama vocês e que a partir de agora vai morrer e matar por vocês. E eu queria que vocês conhecessem essa família. Olha para trás e receba a família de Deus na sua vida. Não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz, quem é vencedor. Na certeza de que Deus sabe o meu nome. Pra cima, vai! Teste. Tá. Sejam bem-vindos mais uma vez à família de Deus. Não se desvie desse caminho. Mas se você desviar, sabe que nós vamos estar aqui novamente esperando vocês para recepcioná-los na família de Deus. Porque Jesus ama vocês. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Vou pedir para que vocês acompanhem ali o Leleu, tá bom? Nosso amigo Alessandro, para que ele faça um relatório com o nome de vocês. Estende sua mão para esse pessoal aqui. Senhor Jesus, que a Tua graça acompanhe-os em tudo aquilo que eles forem fazer. Que seja a semana mais difícil da vida deles, mas que eles venham lembrar que o Teu Espírito Santo toma conta e liberta eles de toda dificuldade, Deus. Nós declaramos agora totalmente transformados e salvos pela Tua graça e por acreditar no Teu amor por nós, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, considerações finais, antes de passar o bastão para o Mauro. Leve isso para a sua vida durante a semana. Com certeza foi uma das palavras mais difíceis assim para eu escrever, porque a cada coisa que eu colocava, mais Deus me batia. E pode ter certeza, se está doendo para você, está doendo muito em mim. Amém? Tamo junto. Precisando de mim, sabem onde me encontrar. A maioria de vocês tem meu contato, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite. Tamo junto.